Então, gente, vamos falar um pouco sobre essas frases, essas falas, lugar comum. Tô ansioso, tô estressado, tô deprimido, mas o que significa de fato isso? E como se organiza ou se organizam esses estados emocionais desagradáveis? Vamos entender um pouquinho o que acontece. Como é que é essa história? Como a gente aprende a viver, a experimentar as emoções? Quando um bebê nasce, ele nasce apenas com potencial de vivenciar todas as emoções. Mas inicialmente ele só consegue experimentar prazer e desprazer. Um bebezinho, quando está feliz, né? As mamães sabem disso, ele fica naquela posição de padre rezando missa. Ele se deita com as mãozinhas assim, feliz da vida, e você sente que ele está prazerosamente vivendo bem. Quando não, ele chora, reclama, resmunga e tem uma série de sinais que ele não está feliz, que ele não está bem. À medida que o cérebro dele vai se maturando, ou seja, as conexões entre as fibras nervosas, entre as células nervosas vão começando a acontecer, esse bebê começa a diferenciar mais entre emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Mas ele ainda não sabe o que é isso. Ele só sabe que é agradável e desagradável. Se é agradável, ele curte, se não, ele reclama, chora, berra. Na medida que isso acontece, os pais vão nomeando para ele. Os pais é que vão dizer o que ele está sentindo. Ah, ele está rindo. Ah, então ele está feliz. Ah, como ele está feliz, como ele está rindo, como ele está alegre, né? Em outro momento ele chora. Ah, ele está chorando, tadinho, está triste. E começa, passo a passo, essa criança cresce e começa a aprender a nomear as emoções. Tristeza, medo, raiva. Ele fica zangado, se retesa todo, joga as coisas no chão. Nossa, como ele é brabo, como ele está com raiva, né? E assim em diante. Só que o que acontece? Em algumas famílias, algumas emoções são proibidas. Por exemplo, algumas famílias consideram que sentir raiva é uma coisa errada, é uma coisa feia. E aí começa aquela fala: nossa, você está com raiva da mamãe? Como assim? Mamãe é tão boa para você? E nesse momento, essa criança, né, já não mais bebê, mas esse menininho, essa menininha, começa a experimentar uma outra emoção em lugar de raiva. Cada vez que sente raiva, talvez ela se sinta muito culpada, por exemplo. Mas isso é ensinado. Uma outra forma de ensinar, a criança está chorando, está triste, e a mãe fala: ah, isso é sono, está na hora de dormir, bota esse menino para dormir. Ou, ah, está com fome, dá comida que passa. Pega um pacote de biscoito e entrega na mão dessa criança. E aí essa criança talvez fique mais gordinha, porque quando ela está triste, a forma que ela aprendeu a lidar com essa tristeza foi simplesmente comendo ou dormindo. Né? E isso não significa que essa tristeza inicial seja depressão. Da mesma forma, a alegria. Né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu sempre gostei muito de cantar, de brincar, de dançar. E na época da Semana Santa, eu era muito criticada. Como que você pode estar tão feliz se Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar? E eu não entendia nada, porque para mim ele tinha morrido naquela semana e eu não sabia onde ele estava nem como. Mas eu só me sentia muito culpada por estar tão feliz, tão alegre, pelo simples fato de existir, de poder correr, de poder subir em árvore. Isso são coisas que a gente começa a deturpar, a desviar toda uma canalização de uma expressão, de uma emoção natural, né, que faz parte de nós.
E aí, a ansiedade é uma delas. Por quê? Porque a ansiedade nada mais é do que não poder estar no presente. Eu não posso estar no aqui e agora, porque eu não sei lidar com expectativa. E, na verdade, a ansiedade fala de controle. Eu fico ansiosa, porque eu fico querendo controlar o tempo. Eu fico querendo controlar o que vem depois. E aí estou sempre à frente. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois de amanhã? E depois de amanhã? E daqui a pouco? E eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E não paro, porque estou sempre do lado de fora. Não estou atenta ao que está acontecendo dentro de mim. Esse problema é um problema da educação moderna, principalmente. Estou sempre voltada para o que está acontecendo lá de fora. O que os outros vão pensar, o desempenho que eu preciso ter, o que eu preciso fazer para chamar atenção, para ter um monte de contato. Não tenho conexão, não tenho ligação, vínculo, mas tenho 500 mil contatos, né? Isso não importa. O que importa é o quanto você está em conexão com o outro. E aí a gente vai falar da emoção primeira disso tudo, que é o amor, que é o afeto. A gente nasce perdidamente apaixonado por nossa mãe, com certeza. E esse amor é a partir dele que as outras emoções começam a aparecer. O medo, quando essa mãe não vem e vivencia a experiência de talvez morrer se ela não chega, né? Estou falando aí de uma criança bem imatura, bem bebezinho. A tristeza de estar sozinho, de não ser atendido nas necessidades. A raiva também faz parte disso, de não conseguir aquilo que eu quero. O que é importante, gente, é que cada emoção dessa tem um tema, tem uma fala e tem uma diretriz. Ajuda a eu lidar com a direção do meu comportamento. O que eu vou fazer com isso? Se eu sinto raiva, significa que eu não gostei de alguma coisa. Eu não preciso destruir isso. Eu preciso descobrir como eu mudo isso que não está me satisfazendo, que não é bom para mim. Se eu fico triste, significa que eu tive uma perda. E eu posso elaborar essa perda. Posso experimentar viver essa tristeza. Ver o que está acontecendo dentro de mim. Isso tem um prazo, passa, daqui a pouco eu vou sentir outra coisa. O medo é a emoção mais nobre, ou uma das mais nobres que tem. O medo sinaliza que eu preciso me proteger. Se você não sentisse medo, você ia sair atravessando a rua de qualquer jeito. O medo faz com que você olhe para um lado e para o outro, preste atenção, tenha foco, objetive a sua vida. A alegria é emoção de partilha. Ninguém consegue, por exemplo, ganhar na loteria esportiva e falar: olha, fulano, eu ganhei na loteria esportiva. Nada disso, né? Gente, ganhei, tô aqui, maravilha, vamos comemorar. É uma coisa de partilha, de estar junto, de expansão, né? E o afeto também fala que eu quero aquela pessoa amada, a pessoa que eu amo, perto de mim. E quero estar disponível para ela, para ele, né? Essas emoções são as emoções naturais, básicas. Mas se elas não são aceitas, eu começo a sentir um monte de coisa. Por exemplo, se é comum esse negócio de uma criança que é naturalmente alegre, barulhenta, a mãe chega e fala: ah, esse menino está muito barulhento, menino, está na hora de dormir, vamos para a cama. Daqui a pouco essa pessoa aprende que não pode expressar alegria e começa de fato a ficar deprimida. A outra emoção ligada à depressão, gente, é a sensação de estar encurralado e principalmente a raiva. Eu sinto raiva, não tenho como expressar, boto essa raiva para dentro e aí fico deprimida. Uma depressão, algo que é para dentro. Então, gente, o que é importante é você começar a perceber se o que você sente tem sentido ou foi algo que você aprendeu a sentir
porque você não podia sentir outra coisa no lugar, né? Uma forma de testar isso, de avaliar isso, o estímulo tem a ver com a emoção que você está sentindo. Gente, é claro que existem causas multifatoriais para a depressão, inclusive fisiológicas. Mas eu estou falando dessa depressão mais comum que o povo fala, que na maioria das vezes não é depressão. Às vezes a pessoa está triste porque tem um motivo, né? A diferença entre depressão e tristeza é exatamente isso. A tristeza, ela tem uma causa. Eu perdi alguma coisa, eu tenho uma perda de pessoa, de ideal, de bens, seja lá do que for, e isso me leva a eu experienciar uma tristeza porque eu perdi. A depressão, normalmente, ela não tem essa causa. O que tem, é muito comum ter, a depressão é a sensação de encurralamento. Eu não tenho saída, eu não posso fazer nada. E nesse caso, gente, a emoção que está por trás da depressão não é tristeza, é raiva. Veja bem, a palavra depressão é uma pressão para dentro. É algo que eu não posso colocar, que eu não posso colocar para fora. E aí eu me seguro. Tem uma situação, por exemplo, de trabalho que eu não posso falar o quanto eu não gosto daquela situação. Tem uma relação com uma pessoa que eu não posso falar, eu tenho medo, com pai, com mãe, de repente com parceiro. Me sinto dependente, não posso dizer o quanto eu não estou gostando daquela situação. Então, essa energia que não pode ser expressa, eu pego essa energia que eu não tenho permissão para expressar minha raiva, para dizer que eu não quero aquela situação, para enfrentar o outro, seja que outro for esse, e coloco para dentro. E aí eu tenho uma depressão. É igual uma mangueira, né? Que você pode abrir lá o jato e sair aquele jato enorme que te leva para frente, que te possibilita conquistar coisas. Mas se eu tampo a frente, qual é a solução? Vão começar a aparecer pequenas rachaduras, pequenos pingos de água, e aquela mangueira vai começar a inchar, ficar enorme e ficar paralisada dentro de mim. Paralisa a ação. Por isso que depressão paralisa a ação. Uma pessoa deprimida tende a ficar paralisada também. Então, o meu convite para você, que se inclui, né, de repente com esses diagnósticos de depressão, que você procure investigar, será que tem algo que de fato você gostaria de fazer e não se aventura, tem medo, não tem permissão interna para fazer? Será que você gostaria de mudar alguma coisa na sua vida que você não tem coragem de olhar ou falar para essa pessoa que não está bom, né? Esse é o convite. Na verdade, às vezes, você está vivendo uma emoção, mas o que está por baixo é outra. Por isso que é importante essa parada, né? Você parar, respirar, ir para dentro de você, investigar sua mente, investigar suas sensações, perceber quais são os sentimentos e sensações físicas mesmo que estão em você, para que você possa talvez se dar conta que por trás dessa emoção que está aqui por cima, tem outra por baixo. Uma emoção que está substituindo outra que é muito mais significativa e importante. E uma forma de você investigar isso é você observar o estímulo. Por exemplo, eu tinha uma paciente que todo aniversário ela tinha crise de depressão, chorava porque ficava tão triste por causa que ela estava fazendo aniversário e não faz sentido, não, aniversário é para a gente comemorar, é mais um ano, é a possibilidade de mudança, é tanta coisa que significa, né? E à medida que foi se investigando, percebeu-se que na verdade essa questão veio da mãe dela. Porque cada vez que ela fazia anos, a mãe colocava para ela que ela, mãe, estava ficando mais velha e mais perto da morte. Então ela associava aniversário à perda, à solidão. Isso significa que ela não tinha permissão para viver alegria.
E o que aparentava era uma tristeza, uma depressão, ficava na cama, não conseguia sair, né? Então, minha sugestão, gente, as emoções, elas são um cardápio muito variado e muito interessante. De repente tem muita coisa aí, uma por cima, outra por baixo, uma disfarçando a outra. Dá uma investigada, dá uma olhada. O convite sempre é esse: investigue sua mente e aí você consegue mudar a sua vida.